pessoal. Eu sou a Lô Serena. Eu sou o Elfo Lunar. E a gente sempre se acha estranho falando assim em dupla em vídeos. Não mais, porque essa já é a segunda gravação. Ai, amor. Gente, esse vídeo é um vídeo curtinho, que é um vídeo de abertura de alguns trabalhos que nós vamos fazer aqui na internet, tanto aqui na página do Semente, quanto na página do Instituto Mãe Terra, quanto nas nossas redes pessoais, que tem a ver com algo muito importante para nós. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê da importância deste tema ser divulgado no máximo de locais possíveis e vir a conhecimento da maior quantidade de pessoas possíveis. Para vocês terem uma ideia, só para contextualizar para que vocês entendam, esse ano agora, nesse mês, agosto de 2020, o Semente Ancestral, que é o nosso clã que nós fundamos, ele completou e está completando 10 anos de existência. Então, há bastante tempo, a gente está muito feliz, está muito contente com tudo isso. E um clã, gente, quando ele se forma, com o tempo ele vai tomando, gerando sua própria identidade. E nós temos a identidade do Semente Ancestral. E cada clã vai tendo suas peculiaridades também. Uma dessas peculiaridades é que nós do Semente Ancestral, toda vez que vira um ano, o que acontece? A gente faz uma celebração e tal, mas a gente tem a regência do ano do nosso clã. Então, cada ano vem alguns deuses que vão tomar conta da gente, que vão estar com a gente durante todo aquele ano, nos trazendo lições, ensinamentos, bênçãos, enfim, é uma relação que a gente estabelece com esses deuses. E no ano passado, nós tivemos uma trindade, né? Então, 3 deuses muito queridos vieram para reger o Semente Ancestral. De um panteão que a gente pode chamar de panteão brasileiro, por assim dizer. A gente não pode chamar de panteão tupi-guarani, porque não são só deuses que essas etnias cultuavam e cultuam. São deuses daqui onde a gente hoje chama de Brasil. E naquela ocasião, nós fomos desafiados, porque esses deuses eles trazem desafios pra gente. São desafios que não são apenas desafios no sentido mágico. E quando eu digo apenas, eu não quero diminuir. Mas sempre são desafios que envolvem trabalho. Sempre foi assim. E o trabalho daquele ano, daquela oportunidade, tinha a ver com dividir os membros do Semente Ancestral em grupos, em pequenos clãs dentro do clã, para desempenhar algumas tarefas. Então, haviam grupos de pessoas que ficaram responsáveis por fazer uma ajuda material a aldeias indígenas. Outros grupos ficaram com uma parte um pouco mais intelectual, que seria o levantamento histórico das etnias da nossa terra. Então, quais eram e quais são as etnias que existiram e que existem até hoje, as características e curiosidades com relação à história desses povos. Outros grupos ficaram responsáveis por fazer levantamento de plantas medicinais da nossa terra, do Brasil, das mais diversas regiões. Outros ficaram responsáveis por trazer a fauna, então tanto os animais extintos da nossa terra, como os animais em extinção. Acho que são esses grupos, mas o que a gente quer dizer e apresentar para vocês é que aí girou a roda. Esse ano, no nosso completar de 10 anos, e é um oráculo, que a gente tem um oráculo próprio nosso, em que a gente recebe essas divindades, né? Então não é uma coisa que eu e o Elfo pensamos assim, vai ser tal divindade. É um oráculo. Qual não foi a nossa surpresa quando a gente descobriu que mais uma vez uma trindade viria para reger o nosso ano e que eram divindades de qual panteão? Brasileiro, mais uma vez. E cá estamos, iniciando nosso ano novo sementístico, né? Caminhando na nossa 11ª roda, porque aí completamos 10 rodas e alguns dias. E então, foi nos passado o desafio de agora trazer para o mundo muito desse trabalho que foi iniciado lá no ano passado. Então, o desafio lá já era da gente levar para os mundos. E esse ano, então, a gente vai compartilhar com vocês muito dos nossos aprendizados com relação a esses estudos e essas práticas e essas informações desses povos com vocês. E por isso que o Elfo trouxe, né, dizendo que
de extrema importância, e a gente espera de coração que possa inspirar vocês também a conhecer um pouco mais da nossa cultura brasileira, pré-brasileira, né, por assim dizer, e que possa nos auxiliar também, porque também todo esse ano a gente também vai trabalhar com a questão material, de ajuda, de auxílio real para com esses povos, os nossos irmãos aqui dessa terra. Nós não estamos com isso, gente, tentando colocar-nos, enquanto semente ancestral, como os the bests. Não é para enaltecer a nossa imagem enquanto semente, porque a gente tem plena consciência de que somos descendentes dos opressores, né? Então, na verdade, é uma dívida histórica que nós temos com os povos nativos brasileiros, no nosso entendimento, e a gente que é bruxo, a gente que é pagão, a gente tem a consciência mágica e espiritual de que essa terra nos nutre, essa terra nos protege, esta terra que nos acolheu, ela nos guarda. E junto com esta terra está o sangue e os espíritos de quem foi dizimado, de todas as diversas nações indígenas que foram dizimadas. Então, não é mais do que a nossa obrigação criar meios de buscar auxiliar de alguma maneira. Existem muitas maneiras de auxiliar. Durante este ano e daqui para frente, a gente vai fazer várias parcerias. Tem alguns irmãos e irmãs nossos que estão super envolvidos com causas aí que a gente vai buscar ajudar na medida do possível. Mas também é uma forma de auxiliar a gente trazer esses temas à tona. Sim. Com relação à ajuda material, até se alguém que estiver vendo a gente tiver conhecimento de ONG, associação, de alguma forma que a gente possa auxiliar com alimento, com ajuda material mesmo, e até lá não tem como, né, diante da pandemia e tudo mais, mas que a gente possa ajudar, tá? Deixa pra gente, entra em contato com a gente pelos meios aí, para que a gente possa fazer isso. Mas é como ele disse, além dessa parte material que é muito importante, que todo mundo tenha consciência disso, a gente também quer trazer a cultura, aquilo que foi dizimado, aquilo que foi destruído, ou aquilo que está sendo destruído. Sim. Tá? E é muito comum dentro do meio pagão a gente ver divulgações sobre deuses celtas, sobre deuses europeus, sobre deuses e deusas de vários locais do mundo, nativos, sobre culturas nativas de outros lugares, né? E pouco se fala do Brasil. A gente encontra essa dificuldade até quando vamos pesquisar sobre divindades e panteões brasileiros. E isso não significa que a gente não goste de outros... Claro. Nossa, a gente adora, não tem nada a ver isso. Só que a gente sente essa falta muito grande, né? Então, essa é a primeira publicação de uma série de publicações semanais que vocês vão ver, nossa, do Semente, não só minha e da Lua, mas de toda a galera do Semente Ancestral. Vão ter vídeos, vão ter textos, vão ter infográficos, enfim, nós vamos explorar os mais diversos gêneros para trazer para vocês curiosidades. Existem muitas coisas interessantíssimas na cultura nativa brasileira, culturas extremamente matrilineares, descobertas de produtos que hoje são super comuns nas prateleiras de supermercados, que a gente não tem conhecimento de onde veio. Enfim. Inclusive, quando a gente for falar de plantas, né, vocês vão ficar chocados com a biopirataria, né, patentes de plantas nativas do Brasil, como isso acontece. Então, são muitas informações que vocês precisam saber. Sim. Então, a gente vai divulgar diversas vezes na semana, em diversos canais, como a gente já trouxe no início. Este é um vídeo um pouco maior, porque precisa dessa introdução, mas quando vierem vídeos, virão bem curtinhos, para que sejam de fácil divulgação em todos os meios, porque a gente quer ajudar nesse trabalho do resgate e da valorização destas culturas que precisam, que merecem e que, por não terem este conhecimento, esta consciência, o pouquinho dela que restou já está prestes a ser dizimado. E as pessoas não têm a mínima consciência disso. E a maioria nem busca ter. Porque o que é o indígena? Qual a importância do indígena? Essa é a mentalidade triste que muitas pessoas têm. E se fazendo valer desta ignorância geral, num sentido de falta de conhecimento, vários poderes, né, se fazem uso disso
para ir acabando cada vez mais com o que resta. E junto com o que está sendo perdido, a gente não tem noção de tudo que está indo por água abaixo, de tudo que está se tornando inacessível, de toda a sabedoria, de toda a riqueza que está sendo esquecida, além do que são pessoas que são as verdadeiras guardiãs das raízes da nossa nação, né? E o que é uma nação sem as suas raízes? A gente vê um movimento em alguns locais da Europa de resgate das suas raízes do passado, pré-romana inclusive. Enquanto isso, a gente aqui está fazendo pouco caso das nossas. Tá falando, não, mas pagão não pode celebrar isso e tal. Gente, vamos acordar. Vamos acordar, porque o negócio tá... E assim, gente, quem não pode... Você não precisa cultuar, assim, até assim, né? Nem precisa cultuar divindades do panteão, que a gente chama de panteão brasileiro. Mas entender a importância, porque da mesma forma que tem importância aqueles povos nativos, originários, daquela civilização que o seu coração bate forte quando você ouve, que te interessa, da mesma maneira existem pessoas que estão sofrendo, que já morreram, foram dizimadas, e pessoas que estão vivas ainda e que a gente precisa resgatar daqui, da nossa terra. E outra, gente, você pode estar invocando e adorando Danu, Reia e etc. Mas você vai estar fazendo isso pisando no corpo de si. Então, mesmo que ela não esteja sendo invocada ali naquele momento, é no corpo dela que nós estamos. Então, é um reconhecimento, uma valorização, que não exige um culto, que não exige que você necessariamente contribua com dinheiro, ou vá numa tribo indígena, ou etc. Mas trazer este conhecimento à tona para todos os meios, para todos os locais, escola, política, em todo local, casa, lá no seu ambiente familiar, círculo de amigos, para que se valorize definitivamente esta cultura. Tá? Então a gente vai percorrer neste ano em diversas searas, inclusive uma discussão muito grande que a Lua vem fazendo em paralelo sobre como que o feminino dessa cultura é extremamente oprimida, né? E ninguém assim, fala. Até um comentário que a gente traz, né? Assim, a mulher indígena, ela é invisível, né? Então, é tão invisível que a gente teve nas eleições de 2018 um candidato cuja vice presidenciável, né? Cuja vice era uma mulher indígena, e houve um cara numa rádio que teve a coragem de falar de uma forma bastante feia, assim, uma mulher indígena? Como que vai ter uma mulher indígena? Então isso, será que ele teria coragem de falar isso de uma mulher de outra etnia, sei lá, de outra raça? Uma mulher negra, por exemplo. Uma mulher negra, teria coragem? Não teria coragem. Vocês imaginam, né? Então, assim, sabe, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então a gente precisa trazer para a discussão estes temas. Nós não estamos aqui como donos da verdade, não somos... Estamos aqui para aprender também. Exatamente, não somos exímios pesquisadores, nem profundos conhecedores, a gente está pesquisando, trazendo, inclusive a gente vai recorrer a alguns amigos que a gente sabe que são muito mais pesquisadores, estão muito mais profundos nessa temática, para trazer também conhecimentos para vocês. Na verdade, até esse movimento todo, ele fez a gente acordar para certos aspectos da nossa própria ignorância, do nosso próprio preconceito, da nossa própria posição de privilegiados, né? Sim. Então, assim, longe da gente querer falar pelos povos, não, a gente só quer fazer a nossa parte da melhor maneira possível, dentro do que dá pra gente fazer, né? Do local que a gente tem consciência de onde a gente fala, né? Mas só para vocês terem uma ideia como que tudo isso é resultado de um processo cultural, que somos inconscientemente levados por ele, e também é nosso objetivo trazer esse processo para a consciência, para que a gente consiga ir num contrafluxo. Em 1500, gente, a FUNAI, isso são dados da FUNAI, existiam mais ou menos no Brasil 3 milhões de pessoas indígenas, de nativos brasileiros, divididos em mais ou menos 1000 etnias no Brasil.
falando centenas de linguagens diferentes, Dialetos, né? dialetos e etc. Hoje, gente, existe menos de 70% desta população. Isso porque da década de 70 para cá já houve um aumento de 150% neste número. Na década de 70 E esses dados era é de muito que menor. ano? Esses dados foram tirados de 2010 para cá, que eles vêm fazendo mais Pois recorrentemente. então, Aí, Sim. assim, a gente pensa em pandemia, a gente pensa Exato, em toda a questão política, né? Exato, desse governo que, enfim, não é para ser político esse vídeo, mas ela está sendo, a gente sabe que, enfim, né? tudo é político. Enfim, 70% a menos. De mais de 3 milhões, hoje a gente tem menos de 800 mil indígenas no Brasil. Com essa diminuição da população, foram mais de 90% de línguas destruídas, extintas. Quando se extingue uma língua, gente... Pensando na linguagem falada como o poder, né? Daquele povo, Exato. Da história. É a forma de ele interpretar o mundo, de ele expressar seus sentimentos, de ele invocar seus deuses. Isso é muito forte, gente. Magicamente falando, inclusive. Menos de 10% das línguas nativas brasileiras ainda são faladas hoje em dia. E olha que absurdo, né? E a gente mora aqui na cidade de Taubaté, do lado de Caçapava, do lado de Tremembé, entendeu? E assim, o que significam essas palavras? Né? Então, assim, a gente nem sabe, assim, a gente sabe aqui porque a gente foi atrás, né? Mas você sabe o que significa? Com certeza vocês estão vendo a gente, em algum lugar próximo de vocês tem um local com um nome indígena. O que significa esse nome? Gente, isso é muito rico. Pensa no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Que do Anhangá, né? Rio de Anhangá, que é extremamente sagrado. E o sagrado ainda está lá, tanto que a maioria dos prédios ainda são assombrados. Mas vocês vão ver isso em outros vídeos. Calma. Deixa para depois. Vocês vão gostar. Vão. Então é muita riqueza que já foi extinta com estas etnias, com esses povos. Hoje, de mais de 1.000 etnias, nós temos 300 etnias a gente precisa, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa. E está diminuindo, gente. Pense de 2018 para cá, quantos líderes indígenas que já foram assassinados por... agricultores, mineradores que invadiram as terras, isso acontece todos os dias. Então o que a gente está fazendo, na verdade, gente, assim, é um cisco. Sim. Diante do que realmente, né? Então se você pode ajudar materialmente, ajude, procure associações, ONGs idôneas que esse dinheiro vai ser destinado, que não busquem aparecer, entendeu? Se você sabe onde a gente pode contribuir também, divulga pra gente, fala pra gente, porque a gente também tá aprendendo, gente. Se você tem informações, se você conhece pessoas, a gente tem vontade também, num segundo momento, ainda esse ano, trazer pessoas, a gente tem alguns conhecidos que estudaram, que são estudiosos do assunto, que podem contribuir muito para ensinar a gente que é leigo, porque não é minha área de atuação, não sou historiadora, muito menos dessa área. Nem a minha. Né? É uma coisa do meu sagrado, tal, do nosso sagrado. Mas se você tem esse conhecimento, fale, divulgue isso, ajuda, porque é o mínimo que a gente pode fazer, assim, e não é nada isso, né? Mas o mínimo já é alguma coisa, né? O mínimo que a gente pode fazer é muito mais do que não fazer nada. Então, e a gente tem plena consciência de que uma nação sem raízes, uma nação sem história, é uma nação que não é forte. É uma nação que ela é tão fraca e carregável quanto uma semente solta no vento. E nosso país está precisando disso, gente. A gente está precisando entender algumas questões e parar de ter um olhar colonizado, sabe assim? Exatamente. A gente precisa parar com isso. De novo, eu não tô dizendo, gente, olha a minha cor, olha a minha cara. Eu não tô dizendo que eu não tenho... Nossa, que meu coração não bate, eu adoro a deusa Diana, eu adoro Deus tal. Eu adoro, tudo bem. Mas tem coisas que você não nasceu no Brasil à toa. Sim. E não importa se você está no Brasil, tá? Você pode estar fora do Brasil, você nasceu aqui, você tem uma história, você tem um resgate com essa egrégora chamada Brasil. Então, acho que a gente precisa entender o nosso papel. Não é à toa, você está vivo no Brasil de 2020. O que você vai fazer com isso? Exatamente. Então, a gente convida vocês
a participarem conosco deste trabalho. Contribuam nos comentários, gente. Podem colocar os acréscimos necessários. Divulguem os trabalhos de vocês. Olha, a gente tá junto. Isso é o primeiro vídeo, uma primeira publicação de uma série de várias, como a gente falou. E a gente quer fortalecer uma corrente de trabalho. Isso. Fortalecer uma construção coletiva. Exato. A gente quer que isso vá para além de semente ancestral. Que isso possa ser assim, não é o primeiro, porque existem várias outras iniciativas e pessoas que a gente conhece, mas mais um movimento em prol desta onda que precisa ganhar força, tá? Então, muito obrigado, gente. Beijo. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Obrigado, gente. Então, a gente vai seguir essa trajetória aí com muito prazer junto com vocês, tá? Até mais.